A Verônica Silva, que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada. Essa moça pinta, nossa, mas pinta muito bem. Obrigada. Você sabe por que tá assim com vergonha? Você sabe disso? Mas elogio sempre a gente fica meio acanhada, né? Não estava combinado, né? Não tava, e a gente fica meio vermelhinha. É a maquiagem. Mas é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é viu? meu. Você sabe que você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? E é muito bom isso, viu? Na verdade, elas também fazem muita diferença na nossa vida, né? É sempre uma troca. É uma troca, troca. E eu gostei, você trouxe uma peça, eu posso dizer uma pintura mais avançada, não é? É, uma pintura um pouco mais realista, Trabalhosa. isso, um pouco mais trabalhosa. Tanto que a gente vai dar algumas dicas, alguns passos, né? Para que as pessoas consigam desenvolver. Quando eu vi macarrons ali, eu pensei que a gente fosse comer também. Ai, na ia ser próxima. uma delícia. Na próxima, Depois isso. do programa. Isso. Macarrons, gente, é esse... Como é que fala? É um docinho, É um né? docinho, é francês. Olha, que ele faz parte desse conjunto aqui, né? É que eu gosto muito das cores, eu acho que combina com qualquer coisa, então por isso que eu gosto tanto de pintar macarrons. É Na verdade é mesmo? por causa da minha mãe, que é uma formiguinha, então adora doce, então eu acabo pintando Como muito que doce. é o nome da mamãe? Maria da Rosária. Um beijo pra senhora, a gente combina no doce. Não, tô regulando o doce. Vou deixar do ladinho aqui, a gente Tudo já bem. pode começar, né? Tá bom. Pra gente dar conta, porque hoje ela vai ensinar a pintura em stencil. Isso. Nós incluímos aqui a pintura dos macarrons e Isso. também do caneco de inox. Isso mesmo, Tá. tá? Bom, eu vou começar com a pintura do stencil. Seguinte, aqui eu já fiz uma parte para adiantar, eu vou mostrar como a gente continua. Então, o que eu costumo fazer? Stencil primeiro, porque tá vendo que eu entrei dentro do risco? Ah, então, verdade. então, se eu fizer depois e já tiver pintado, vai dar trabalho pra gente arrumar. Então, é melhor fazer assim, que fica mais fácil, depois a tinta cobre. Seria como se fosse uma faixa, né? Exato, como se fosse assim, um azulejinho de faixa, alguma coisa, sabe? Então eu peguei aqui um stencil que a gente chama de stencil de estamparia. Vou só seguir o desenho aqui, peraí, que a gente segue fácil. Posiciono o desenho, prontinho. E aí, o que eu vou fazer? Com o pituá, que é aquele pincel que a gente chama, que ele é mais gordinho na ponta, eu vou umedecer um pouquinho com uma misturinha que eu uso incolor e aquarela silk juntos, tá? Eu uso o incolor e o aquarela, e aí eu deixo ele mais molhadinho. Vou usar aqui o hortênsia. Quando a gente tá lidando com stencil, sempre tira o excesso, tá? Tira no godê, tira no paninho. E aí, gente, é só a gente olhar onde não tem o risco e fazer movimentos circulares, bem de levinho, tá? Para pegar aqui, ó, o nosso desenho. Então, por exemplo, aqui não tem risco. Ó. Mas até a posição da sua mão é diferente, né? Isso, Tá tem que ficar totalmente em sempre pé. de pezinho, isso. É. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, a gente não trabalha deitado, o pincel também não, tá? Muito bom. Ele sempre fala isso pra gente. Bom, ó, tá vendo? Então eu fiz, ó, onde não tem risco, certo? Pegou um pouquinho dentro do risco, não tem problema, porque como eu falei, a gente vai pintar depois. Tá. E pra fazer essa bordinha, desculpa, pode falar. Eu queria perguntar o seguinte, você lava o pano antes? Não tem mais necessidade Não disso, tem tá? necessidade? Ele já vem pronto de fábrica já. E como que você passou o risco aqui? Carbono rosa, Vermelho, isso, vermelho. pra ficar mais fácil. E tá numa tábua que eu encapo com contact branco, né? Aquela fita adesiva, papel adesivo branco. Sim. E aí depois eu passo adesivo permanente, deixo secar e aí ele fica como se fosse um adesivinho mesmo pra eu fixar o pano e deixar ele bem Pra retinho. ficar bem retinho. Isso. Pra fazer a borda aqui, ó, posiciono o meu stencil, tá vendo? Eu poderia colocar uma fita crepe também, sem problema, pra fazer o detalhe que nós fizemos. E aí com o pincel de novo de pezinho, ó, eu dou uma riscadinha aqui e o stencil, ele vai fazer o papel da fita, tá vendo? E aí já fica o detalhe que a gente quer no fundo. Com essa rusticidade mesmo, Isso, né? bem simples. Ótimo. Tá? Para terminar o fundo, eu usei um pincel que a gente chama, que tem umas cerdas mais durinhas sintéticas. Eu vou usar o geada e aí eu vou fazer todos os cantinhos na parte de cima, tá? Então eu fiz aqui, em cima do stencil mesmo. Por quê? Porque é como se fosse uma sombrinha bem leve. E se eu tenho uma estampa atrás, a sombra pega na estampa, igual a nossa roupa. Se a nossa roupa é estampada e faz sombra, pega na estampa. Sim. Tá? Mesma coisa. E aí eu só fiz assim, bem pouquinho Bem de geada. clarinho, né? Isso, bem clarinho. Por que eu fiz um fundo clarinho, com menos detalhes? Exatamente porque tem muitas cores no meu desenho. Sim. Tá? Então, para não ficar uma coisa muito gritante, eu decidi fazer mais clarinho, tá? Ó, então eu faria isso no desenho todo, aqui na parte de cima, tá? Primeira etapa do stencil garantida já. Aí depois a gente faz o fundinho com geada, tá? Então tá bom. Vamos fazer um macarrão? Vamos fazer.
Vou usar o mesmo pincel, agora eu vou brincar com algumas cores mais escuras, tá? Então eu peguei vários tons aqui que a gente chama de tons avermelhados, tá? Então eu vou, ó, mais clarinho, aí eu vou escurecendo, tá vendo, ó? Até chegar num tom mais escuro. Um contraste, né? Isso, um contraste. Uma nuance, exato. O que eu vou fazer? Primeiro eu começo pelo recheio. Meu recheio é de chocolate, o melhor recheio. Então eu vou só preencher, ó, com café, esse tom, né, o nome da tinta. Preencho. Olha isso, gente. Vou lavar o pincel porque eu lidei com cores muito escuras. Vou lavar Isso, é aqui no tanquinho, ó. do lado... Isso. Ah, é verdade. Tem um mas- tanquinho, tá vendo? Igual o tanquinho de lavar roupa. E aí, ó, eu esfrego, ele já sai limpinho. Na hora de secar, cuidado, a gente seca assim, ó, pra não estragar o filamento. O que é o filamento? É a ponta do pincel, tá? Ao invés de eu fazer assim, eu estragaria. Então, eu vou lá e só dobro um pouquinho, ó, tá? E não machuco o filamento. Conta uma coisa pra mim, Verônica. Pode Pode falar. pintando. Você também é daquelas que dá uma mudadinha no pincel, dá uns acertos, ou você usa o pincel do jeito que vem? Olha, o fabricante, ele já tem vários pincéis diferentes pra gente usar do jeito que ele já tem. Mas é claro que quando o pincel vai ficando um pouquinho mais velhinho e a gente gosta muito, sabe aquele Pois pincel que a é, gente ama? Todo mundo gosta Aí de a gente pincel acaba usado, modificando um né? pouquinho. A gente fala que, a gente mais das antigas na pintura, fala que quanto mais velhinho o pincel, melhor ele é, sabe? E aquela dó, hein? É, Aí então. chega novo até estranha, né? Exatamente. Ó, aqui na sombra eu tô usando um tom mais escuro, que é o meu vermelho Malbec. Agora, gente, é só brincar com as tonalidades. Então, aqui eu vou brincar um pouquinho com o goiaba, ó. Porque nada é chapado na pintura, Nada é né? chapado. E eu não gosto de pintar tudo de uma cor só e depois vir fazendo sombra e luz. Eu gosto que cada cor tenha o seu espacinho, tá? Então, por isso que eu tô preenchendo com 3 cores Ah, diferentes. isso que eu vi. Vamos lá, ó. Se eu colocasse esse tom de rosa em cima desse escuro, já não seria mais esse tom puro, porque tem um outro embaixo. Então, como eu acho a cor muito bonita, ela pura, então eu tô usando ela pura. E ela fica mais viva também. Se você reparar no desenho, ela dá uma vivacidade melhor no desenho. Dá mesmo. Depois você fez uma luz aqui com branco também? Isso, exatamente. Ó, fizemos isso. E agora, vou pegar um pouquinho de vinho e vou fazer uma sombrinha aqui embaixo, ó. Ali, Beth, eu fiz o desenho um pouquinho menor, tá? Pra nossa amostra. E aqui eu tô fazendo um pouco maior pra ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, aqui- macarrãozão. Isso, macarrãozão. Aí eu vou voltar com o rosa, agora com o rosa mais claro, e vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Então eu fiz uma sombra e agora eu tô fazendo a parte de baixo do recheio, tá? De novo, a mesma coisa do outro lado. Então aqui vai ter a sombra, ó. E aqui o preenchimento. E já tá aparecendo bem aí uma Já. Claro que depois, quando a gente tá fazendo uma pintura realista, quanto mais detalhe a gente coloca, melhor ela vai ficando, tá? Então, depois de seco, dá uma reforçadinha na sombra, uma reforçadinha na luz, deixa ela mais marcada. O que é uma sombra e uma luz marcada? É aquela que a gente não esfumaça, não sai espalhando, não precisa ficar espalhando. E aí ela vai ficando mais real, Você tá? faz só um ponto. Isso, ó, vou mostrar aqui, por exemplo, ó. Aqui eu vou pegar e ao invés de eu esfumar, eu só vou passar a tinta, ó. Tá vendo? E aí ela ficou marcada, eu não espalhei. Sim. Que é essa sombra aqui, tá? Do nosso modelo. Ó, não espalhe, tá? Aqui embaixo, Beth, eu faria da mesma forma que nós fizemos em cima. Sem segredo nenhum, essa parte aqui, tá? Sim. Depois eu pego um pincel de filamento molinho, tá? Que é aquele de pelinho, que a gente tava até comentando, sabe? De pelo animal, né? Mas que não machucam os animais, é bom a gente Não frisar pode. isso, não É. pode. E aí a gente vem, ó, fazendo umas sujeirinhas. Eu até brinco com as alunas e falo que é o pincel malucão, ó. Vai para todos os sentidos que ele quiser. Tá vendo? Para fazer aquela textura que tem aquela parte do macarrão. E fica macinho, né? Fica, ó. Tá? Até a pintura é macia por conta do Exatamente, por causa do pincel bom. também. pelo. Eu acho que aí deu, hein? O que você acha? Agora eu só Ou vou va- dar uma iluminadinha básica aqui, só para mostrar a diferença, ó. Então a gente vai de novo com o branco. Tá vendo? Ah, a luz você gosta mesmo de Isso, pontuar, ó. né, Verônica? Exatamente. E para fazer a luz do meio aqui, ó, para ficar aquele chocolate bem brilhante, sabe? Aquele ganache bem brilhante, a gente coloca um pouquinho, tô dando água Aquele na boca, que né? mexe bem. É. Ó, a gente põe um pouquinho e não espalha, tá? Mesma coisa.
Aqui, depois de seco, pode dar outra luzinha, ó. Tá vendo? E aí a Deixa gente só eu vai chegar colocando perto detalhes. aqui, ó, gente, porque depois vai ficar assim. Seria esse aqui, né? É esse aqui a gente tá fazendo, ó, o de Ah, baixo. o de baixo que é maior, Isso. verdade. Aqui, ó. Tá? Viu? Esse aqui já tá seco, Já tá tá seco, eu já repus a luz. Vamos pro caneco, que eu quero aprender esse aqui. Vamos lá. Aí são outras cores, né? Outras cores. Vou lavar o pincel de novo. Gente, Nossa, aqui... deixei tão longe de você. Desculpa, minha amiga. Imagina. Aqui a gente deixa o pincel na água por causa do tempo, pra gente não perder tempo limpando o pincel. Mas o ideal é que você não deixe, tá? Porque daí ele vai durar muito mais e você vai ter um produto, né? Um material que dure mais tempo. Vamos lá, ó. O caneco é o seguinte. O que a gente faz na pintura realista? Onde é redondo, a gente segue redondo. Deixa eu abrir espaço aqui. Isso. Onde é redondo, a gente segue redondo. E onde é reto, a gente vai seguir a pincelada reta. Igual no macarrão, ó. Eu segui a pincelada assim. Isso. Tá? É a mesma coisa. Então, Na o que eu vou fazer? horizontal, né? Isso. O que eu vou fazer? Eu começo pela sombra com o preto. E aqui, ó, ele tem... o metal é o seguinte, Beth. O metal, quando ele reflete luz e sombra, ele sempre reflete na vertical, tá? Então, ele vai ter alguns pontos aqui na vertical e outros pontos com cinza. Eu posso colocar, ó, na horizontal. Tá vendo? Que cor é essa? Esse é o cinza. Eu usei primeiro o preto. Aqui a gente só usou 3 cores, preto, branco e cinza. E dá esse efeito? Dá esse efeito, só 3 cores. Ó. Então aqui a gente nota no desenho que esse lado aqui é mais escuro. Tá vendo como eu tô preenchendo a borda, ó? E o movimento da mão E também. o movimento da mão, ó. Pra entrar em toda a trama, Toda né? a trama do tecido. Pro desenho ficar bem bonito, é importante que penetre toda a trama do tecido a tinta. Tem gente até que fala assim, ah, mas fica aparecendo atrás. Gente, é normal aparecer atrás, tá? Porque é tinta, né? Ela é líquida e ela vai vazar mesmo atrás. E tem que vazar, é normal. Mas se pegar pouquinho também, né? Aí não vaza tanto, né? É, não vaza, mas aí não cobre a trama do tecido e o desenho fica inacabado. Ele também desbota mais rápido, entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Pintura em tecido não é igual ponto cruz que tem aquele avesso perfeito. Né? Porque as meninas ficam, ai, mas o meu avesso não tá perfeito. Mas não tem avesso perfeito mesmo, gente. Se preocupa só com a frente. Exatamente. Né? Ó, então aqui, Beth, eu preencheria da mesma forma. Faria alguns pontos de sombra. Tá vendo? Abateu sombra, fez reto. E aí eu voltaria preenchendo algumas coisas no movimento do caneco, do risco, com cinza. Que já dá até a impressão da profundidade Exatamente. dele, né? E depois de seco, espera secar um pouquinho, preenche essas lacunas com um pouco de branco, ó. Nem lava o pincel, não precisa fazer isso. Porque daí vai ficando aquele acinzentado mais clarinho, tá? Ó. Certo? Muito bom. Claro, gente, que a gente preencheria tudo, tá? Aqui nós Ficaria estamos dando... assim, Isso, deixa eu já aqui a gente mostrar dá aqui, algumas ó. dicas, né? Ó, Tá vendo? Então ele vai ficar legal. assim. Gosto desse brilho aqui. Fica Como bonito. se a luz estivesse aqui, né? É o que eu falei, esse é aquela luz marcada. Você coloca o pincel e não espalha tinta. Nossa, tá? muito legal. A parte de baixo, Beth, a mesma coisa, só que muda o movimento. Então, eu vou seguir o movimento do meu risco, ó. Que Agora é na vertical. na vertical, exatamente. Aqui eu posso fazer um pouquinho de preto para simbolizar uma sombrinha. Então é essa parte que eu fico pensando, sabe? Como é que ela escolhe? É bem aleatório mesmo, né, Verônica? A Aqui sombra... eu quero que fique mais preto. Não, na verdade é assim. O que eu faço, Beth? Eu sempre pego referências. Então, eu olhei um caneco de alumínio mesmo, tá? E aí eu vou usando a referência que quando a gente tá pintando realismo ou semi-realismo, aquele que você olha e fala, nossa, parece de verdade. Ah, então não é assim, É eu quero importante, aqui. não, é importante primeiro você... você visualizou. Isso, na porcelanizada, que se usa mais branco para fazer luz e Sim. etc. Tem alguma coisa em cima, fez sombra, ponto. Na realista ou semi-realista, você sempre tem que olhar o foco de luz. Ah, tem que ter uma foto, uma Tem que ter um referência, foco. outra na sua casa Exatamente, mesmo, né? eu coloquei o meu foco aqui, ó, em cima, tá? Por isso que você viu uma luz aqui, a gente tá vendo uma luz aqui, e eu coloquei em cima, Interessantíssimo. tá? É sempre importante você imaginar um foco de luz, é importante isso. Então, Beth, ó, a gente faria, tá vendo? É como eu falei, a gente dá mais dicas, né? De como a gente pode pintar e seguir a pintura, ó.
E trazer todo esse realismo para a pintura, né, Exatamente. gente? Ela trouxe aqui vários exemplos de panos que você pintou, um mais bonito do que o outro. Tem um gato lindo É também. o meu gatinho. É o seu? É. Como chama seu gatinho? Sirius. Deixa eu colocar aqui na frente, ou vou mostrar pro Bruno ali, olha, pra gente ver como que vai ficar depois de pronto. Isso. Faz todo o detalhe dos acabamentos, do Exatamente. laço ali, da florzinha. Tá vendo? As partes mais claras eu coloquei um pouquinho de branco sem lavar o pincel, tá? Então ele fica esse branco um pouquinho mais acinzentado, um cinza mais claro. Então com Aqui 3 também cores fica legal, a gente né? fez. É, aqui também foi stencil. É que nesse Muito aqui, como é legal. um pano de copa, eu não coloquei. Esse tem um barradinho, aí eu coloquei pra ficar mais bonitinho. Verônica, eu já falei, falo de novo, não precisa ficar sem graça, não. Eu sou fã, seu trabalho é muito bonito. Obrigada. Você pinta muito bem. Muito obrigada. Prazer, viu, ter Prazer você foi meu. Muito aqui obrigada juntinho mesmo. com a gente mais uma vez. Muito bom mesmo. Obrigada. Viu?